Beleza, vamos falar agora sobre o turno, né? Como é que ele acontece. Então, no jogo a gente tem 4 turnos. Em cada turno, os jogadores vão se revezar, né? Fazendo suas ativações, seus usos de estratagemas. E aí, nós temos em cada turno 2 fases. Tem a fase de estratégia e a fase Firefight, né? Na fase de estratégia, cada jogador ele vai jogar seus estratagemas da fase de estratégia, que são os Strategic Ploys. Cada arma tem 4, custando um CP, então ele pode alternadamente, né, com outro jogador, jogar um desses estratagemas. Quem começa é quem tem a iniciativa, e aí ele pode jogar o estratagema ou passar a vez. Aí o próximo jogador pode jogar ou passar a vez. Se tiver uma sequência de passar a vez, aí a gente já vai para Firefight. Outro ponto é que é nessa fase, né, que a gente nessa fase a gente escolhe a primária op no primeiro turno, né? E também nessa fase que os jogadores eles ganham CP. No primeiro turno todo mundo começa com 2 CP. E aí quando a gente vai para o segundo turno, quem tiver a iniciativa ganha um CP, quem não tem a iniciativa ganha 2 CPs. E aí as iniciativas são alternadas após o primeiro turno. Na fase de Firefight, que é a segunda fase, os jogadores eles vão poder acionar seus operativos. Então cada operativo ele pode ser acionado e aí ele pode fazer suas ações. E aí depois passa para o próximo jogador, que escolhe seu operativo, faz suas ações, depois retorna alternadamente para cada jogador. Quantas ações eu posso fazer com cada operativo? Depende do seu operativo. Por exemplo, aqui o Eliminator, tá aqui a ficha dele. Ele tem 3 APL, quer dizer que ele pode fazer 3 ações na sua ativação. O move dele é 7, então ele pode se mover 7. O save dele é 3. Então quando ele rolar os dados para salvar de um dano, ele precisa de 3 ou mais. E 1 é a quantidade de HP dele, né, os ferimentos. Se chegar a 0, ele é incapacitado e removido do jogo. Que é o perfil de armas dele, eu vou explicar depois. Mas basicamente ele tem 3 APL, então ele pode fazer 3 ações quando ele for ativado. E beleza. Uma outra coisa que é feita nessa Firefight, que na verdade é na hora que você ativa o seu operativo. Como eu expliquei lá no outro vídeo, todo mundo começa com a ordem Conceal. Existem 2 ordens, que são a Conceal e a Engage. No Conceal, você não pode atirar nem fazer charge, mas se você tiver em cobertura, você não pode ser um alvo. No Engage, você pode fazer todas as ações e até contra-atacar também. E aí quando você ativa o seu operativo, você escolhe qual ação ele vai ficar. Se ele vai continuar como Conceal ou se ele vai para Engage. Então eu coloco o token de Engage se eu for fazer, se eu quiser atirar ou lutar. Beleza, quais são as ações possíveis? Nós temos reposicionamento, que é o mover, temos o dash, temos o fallback, temos a charge, temos o tiro, temos a luta. Você também pode pegar um marcador ou dropar um marcador. Ok. Aí vai ser de acordo com as ações também das missões principais lá, a Crit Op. Beleza. Vamos começar pelo reposicionamento. Reposicionamento é basicamente andar a sua característica de movimento. Então esse Eliminator ele anda 7. Então eu posso andar 7. Mas aqui nós temos uma diferença do 40k. Quando você faz movimentos quebrados, por exemplo 1.9, depois 1. Tanto, você precisa arredondar esses movimentos. Então, por exemplo, se eu ia arredondar para cima, então se eu ando aqui 1.5 e vou fazer uma mudança de direção, esse 1.5 se torna 2, então eu já gastei 2. Se eu ando para cá 2.5 ou 2.2, é 3, então eu já gastei 5 no total.
Então, cada vez que você quebra o movimento, você tem que arredondar o gasto dele. Ok. No reposicionamento, você não pode passar pela zona de controle de um oponente. Que aqui a gente chama de zona de controle, né? Lá no 40K é a zona de engajamento. Que é basicamente 1 polegada do oponente. Então, por exemplo, se eu tenho esse Ravena aqui, eu não posso fazer um movimento que passe pela zona de controle dele. Eu não posso fazer isso se for um reposicionamento. Mas, caso eu tenha um operativo que já está, um operativo do meu aliado, né, que já está em engajamento com ele, eu posso. Nesse caso aqui eu posso passar, porque já tem alguém com a zona de controle dele e eu consigo fazer um reposicionamento que passe por aqui. Eu não posso fazer um reposicionamento em uma charge ou fallback. Então eu não posso fazer os três na mesma ativação. Então ou eu faço reposicionamento, ou eu faço a charge, ou faço fallback. Vamos para o dash. O dash eu já consigo fazer com reposicionamento. O que é o dash? É basicamente andar mais 3 polegadas. Então não importa o meu movimento, eu consigo andar mais 3. O dash eu não posso fazer ele com a charge. Então eu só posso fazer o dash junto com um reposicionamento ou com um fallback. Mas com a charge eu não posso. E beleza. Fallback é quando eu estiver engajado, né, com um inimigo, né, na zona de controle dele. Eu posso fazer um fallback e sair da zona dele. Não posso fazer fallback da charge e nem fazer um outro reposicionamento depois. Mas eu posso fazer um dash e andar um pouco mais. Na charge, eu já não posso fazer o dash junto com ela, mas a charge é minha característica de movimento mais 2. Então eu consigo aqui no caso Eliminator andar 9. Só que no final dessa charge eu tenho que estar na zona de controle de um oponente. E seguindo a mesma regra do reposicionamento, por exemplo, se eu faço um dash, um charge, que passa pela zona de engajamento, né, a zona de controle de um oponente, se tiver um operativo meu lá na zona, eu posso continuar para terminar em outra, né, nesse outro Raven. Agora, se esse cara não está aqui, eu não posso passar aqui para depois chegar aqui. Eu não consigo sair mais dessa zona de controle. Então, tem que parar aqui. A menos que tenha um amigo aqui, eu posso, se estiver no caminho, chegar no outro com a charge. Temos o tiro. O tiro eu não posso dar se eu estiver na zona de controle, então eu tenho que estar fora da zona de controle para atirar. E a luta eu tenho que estar na zona de controle para lutar. Pegar o marcador, eu tenho que estar... O marcador, né, por exemplo, geralmente é o marcador de objetivo, alguma coisa de missão. Ele tem que estar na minha zona de controle para eu pegar ele. E para eu soltar ele, eu tenho que soltar ele na minha zona de controle. Eu não posso pegar e soltar no mesmo turno. A menos... Eu só posso soltar no mesmo turno que eu pegar se eu morrer. Então, se eu for incapacitado, aí eu posso, por 0 AP, soltar aquele marcador lá onde eu estava, antes de ser removido. E essas aí são as ações principais. Aí, quando eu ativo, quando eu faço as 3, por exemplo, aqui eu estava em Engage. Quando eu fizer todas as minhas ações, aí eu tenho que marcar ele como Expended. Então, eu coloco esse aqui, esse outro token, para dizer que eu já gastei todas as ações dele, já ativei esse operativo. E aí vai para o outro jogador e ele vai ativar o seu. Quando todo mundo já tiver com esse marcador, né, de Expended, aí a gente termina a Firefight. Durante a Firefight, a gente também pode usar estratagemas da Firefight, né, que são os Firefight Ploys. Todo ARM também, além dos 4 Strategic Ploys, tem os Firefight Ploys, que são estratagemas para usar durante essa fase. Além disso, tem um outro estratagema que é universal, que é o Command Reroll, que também pode ser usado nessa fase, que é basicamente quando você ataca ou defende, você pode rerolar um dos dados. E esse é o único estratagema que você pode repetir quantas vezes quiser. Quantas vezes você tiver CP, né, para gastar por ele. É isso.
Depois a gente continua aqui com mais informações.